Deus, ele fala. Ele já tem falado desde o início, né? Quando foi lido Ezequiel 37, né? E Deus vai continuar falando. Eu, quando fui convidado a pregar, eu me preparei, orei, busquei o Senhor. Então eu vim com alguma coisa para falar, né? Eu não cheguei aqui vazio não, porque o crente não tem que estar vazio, né? Mas vamos prosseguir pregando a palavra. Está falando sobre culto de missões. Culto de missão. Quem sabe o que é missão aqui? Ninguém levantou a mão? Missão significa obrigação e dever. Eu procurei no dicionário o que significa missão. É dever. Eu vou ler em Jonas. Os irmãos podem procurar em Jonas. Só que eu vou entrar numa passagem que o apóstolo Paulo fala em Coríntios. Você pode deixar em Jonas, tá? Que eu vou voltar em Jonas. Em 1 Coríntios 9, versículo 16 diz assim: contudo, quando anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois me imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Eu até fiz um esboço aqui, né? Apesar que a gente faz um esboço só para a gente não esquecer muito, porque a gente tem tanta coisa na cabeça, né, pastor, que às vezes esquece. Então dá uma marcadinha para dar uma relembrada, né? Mas eu vou falar o que Deus manda, amém, gente? Quando o apóstolo... Irmãos, pode assentar, que eu já li a palavra, depois eu volto. Senão eu deixo os irmãos em pé, né? Eu nem estava prestando atenção, estava tão preocupado aqui. É que eu dou muito valor à pregação da palavra, né? Quando eu tenho pouco tempo para falar, eu falo, puxa vida, como que eu vou explicar, né? Em tantos poucos minutos, né? A gente canta, e na hora da palavra que liberta, que cura, que salva, 10 minutos, 15 minutos, né? Então eu fico pensando assim. A hora que eu olhei ali 9 horas, eu falei, que hora que termina o culto será? Né? Ainda bem que a irmã me deu meia hora. Mas é difícil pregar o evangelho com 15 minutos, 10 minutos, né? É muito difícil, né, pastor? Para explicar para as pessoas, né? Ler e falar um pouquinho, a pessoa vai embora para casa e não soube nada, não conseguiu nada, né? E fica sem. Então vamos lá. Missões significa obrigação. Tem gente que fala, eu não gosto de fazer nada, obrigado, né? Então você não é obrigado a fazer missão, se você não quer, mas pelo Senhor é obrigado a fazer missões. Por que ele falou? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então ele mandou, ele ordenou, ele impôs. Está falando aqui, o apóstolo Paulo ele falou assim, me imposta essa obrigação. Eu marquei aqui o que quer dizer imposta. Imposta significa ação de impor, estabelecer e determinar. Então foi determinado que nós temos que pregar o evangelho, né? Jesus ele falou assim, ficai do alto até que seja revestido de poder, e sereis testemunha de mim. Aí ele fala assim, e pregarão em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Já começa de Jerusalém. Quer dizer Jerusalém? Da própria casa. Foi lido Ezequiel 37. Vai lá e prega a minha palavra, fale a minha palavra para o povo de Israel, que eles estão mortos, eles estão dormindo, eles estão esquecidos da minha palavra. Então quer dizer, a primeira preocupação do Senhor é com os crentes. E o Senhor está falando, vai e fala a minha palavra. Que nem foi falado hoje, que nem o irmão, foi o Adalto, né? Adalto falou, quem está morto dá glória, fala amém. O menininho falou amém, né? Sem querer, eu já caí nessa também já.
E eu me envergonhei bastante e aprendi também não falar amém sem saber o que ele falou primeiro, né? Falou assim: Jesus vai voltar e você vai ficar, amém? E eu era diácono nessa época, e eu falei amém. Eu estava distraído com as crianças, né? Tomando conta das crianças, e o pastor falou, que você vai ficar, amém? Eu falei amém, só eu falei amém. Mas eu tinha desculpa, né? Que eu estava cuidando das crianças, né? Eu estava bagunçando, diácono, né? E diácono é para colocar ordem no culto, né? A criançada está apertando os copinhos e tal, e eu estava lá, né? A hora que o pastor falou, eu falei amém. Eu nunca mais falei amém se eu não ouvisse o que foi falado. Então, mas é bom para ficar esperto essa palavra. Então, irmãos, eu vejo assim: se não fosse obrigação, Deus ele não castigaria, Deus ele não forçaria. E a gente vê a história de Jonas, que diz aqui, olha, primeiro versículo de Jonas. Obrigado, pastor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Mas Jonas se levantou a fim de fugir diante da face do Senhor para Tarsis. Então quer dizer, a palavra do Senhor ela vem sobre nós, só que a gente tem que acatar ela. Só que Jonas, ele ouvindo a palavra, ele se pôs de pé. Até parecia que ele ia, né, ficar na posição, mas ele se pôs de pé para fugir. E quantos crentes fogem da palavra? Nós, se fosse culto de avivamento, culto de prosperidade, a igreja estava lotada, porque quem que não está precisando de uma graninha extra? Quem que não quer trocar de carro? Quem não quer arrumar um carro? Quem não quer arrumar uma casa? Mas o Senhor está falando assim: vai e fale a minha palavra. Eu vejo isso porque eu sou casado, e eu sei as coisas que eu quero e que a mulher quer, o que eu acho certo, a mulher não acha certo, né? E eu vejo assim que muitas das vezes, por ter assim decisões diferentes dentro de casa, há uma dificuldade até mesmo para pregar o evangelho, porque tem homem que é cheio do fogo, a mulher é fria que dói. Senão a mulher é cheia do fogo, o homem é frio. Então atrapalha demais fazer a obra. Então muitas das vezes Deus ele fala: vai, vamos amor. Ah não, não é meu dom. Então cria aquela frieza e a pessoa acaba, né, assim, relaxando. Aí vem a parte que está escrita aqui, que até o outro Adalto falou, e algumas irmãs também. Eu não sei se, deixa eu ver aqui, eu coloquei. A irmã cantou: quando Deus quer agir, ninguém pode impedir, né? Quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Só que é o seguinte: você pode impedir e não ouvir a palavra, não atender a palavra. Missões, tem alguém que não é crente aqui? Levanta a mão. Todos são crentes. Cadê as almas? As almas estão lá fora. O Senhor está falando: vai buscar as almas. E todo mundo está: Senhor, e minha casa que eu nunca venho? E meu carro que eu nunca consigo comprar? E o Senhor está falando: vai, levanta-te, ponha-te de pé, vai à cidade de Nínive, vai à cidade de Mogi das Cruzes, vai ao Acre, São Paulo, Amapá, vai em Santa Catarina, vai lá em distrito, vai lá. Ah não é meu dom. Eu não senti no coração. Quantas pessoas falam isso? Eu não senti. Uma certa vez eu falei para um presbítero, falei assim: varão, tem um irmão aí que está passando necessidade, tem como levar uma cesta básica para ele? Não vou levar não. Eu falei: por quê? Não, deixa ele no óleo. Eu falei: o quê? Deixar ele no óleo? Para conserva? A gente deixa no óleo a cebolinha, pimenta, para ficar gostoso. Mas irmãos, a gente não pode deixar no óleo, a gente tem que ajudar, né?
Porque o irmão, quando está fraco, ele precisa de ajuda. Está falando em Samaria, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então a gente tem que começar da nossa casa. Salva os seus irmãos que estão necessitados. Salva os seus irmãos que estão aí. Alguns irmãos que não veio, não estão vindo para a igreja. Vai até ele, buscar ele. Vai lá e fale a palavra para ele. Irmão, está escrito assim, assim, assim. Você não pode ficar assim, volta para a igreja. Está falando. Ouve a palavra do Senhor para criar pele, tendões. E sopra nele o espírito da palavra para que ele viva. Aqui em Jonas 4. Mas o Senhor mandou. Foi aqui que o irmão Adalto falou. Só que ele falou assim, de outro jeito. Só que o que a palavra está falando aqui é sobre o vento mesmo, né? Tem gente que acha que o vento vem e acha que é o diabo, acha que não sei o que, e o diabo está cirandando, o diabo está solto, não sei o que, e é Deus que está aí falando para o camarada: acorda, olha lá. Mas o Senhor mandou no mar um grande vento, e fez o mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto a se despedaçar. Então temeram, e os marinheiros clamavam, cada um ao seu Deus. Aí, cada um clamava ao seu Deus. E o crente lá, sabendo que era com ele mesmo o negócio. Então eu vejo assim, Jonas lá na polpa do barco, sabendo que estava fugindo, sabendo que o mar que estava em fúria era por causa dele, era por causa da malcriação dele, por causa dele fugir, que nem muitas das vezes foi falar de talentos. Tem muitos enterrando talento, é mesmo, está enterrando talento, está fugindo. Se Deus não faz isso, também não vou fazer. Já que eu estou triste, eu não vou cantar. Já que nada vai bem para mim, também não vou fazer nada. Eu não quero nem participar das irmãs, eu não quero nem participar dos irmãos, eu não quero não sei o quê, porque tudo está no avesso para mim. Meu filho, para com isso. Já pensou se Jesus fosse olhar para isso? Ele falava assim: eu não vou morrer para esses camaradas, esses víboras, esses cobras, esses nojentos, seus imundos, vim salvar vocês e vocês estão rejeitando. Então pague preço. Pensou se Jesus fizesse assim? Tem que falar como Jó falou: mulher, você fala como uma louca. Nós recebemos bem a vida inteira e não vamos receber o mal do Senhor. Olha que humildade. Olha só que humildade. Senhor, já que o Senhor me deu tantas bênçãos, esquenta a cabeça não. Se o Senhor quiser tirar tudo, tira. Nu eu vim, nu eu voltarei. Olha, que confiança. Agora não, é só perder o carro. Agora está perto. Só chora. É só não ter uma misturinha. Zoião de novo, Deus. Então quer dizer, as pessoas parecem que quer trabalhar para Deus em troca de alguma coisa aqui na terra. E estão esquecendo das almas. Estão esquecendo eu não falo mais de Jesus para aquele, porque não dá atenção mesmo. Se entregou, Eu não vou falar mais de Jesus para o meu marido, porque ele é um ingrato. Vai parar? Vai. Aquela mulher dura, não vou lutar por ela. Então a hora que o Senhor colocar você no vento, não adianta clamar não. Você vai ainda pegar carona com a baleia, vai entrar dentro da baleia e vai chamar: Deus, socorro. Mais para frente está falando assim: do fundo do abismo, né? Alguns falam até inferno, né? Do fundo do inferno eu clamei o Senhor. Sai fora com o inferno. O inferno que ele está falando aqui é as provas. Imagina um camarada dentro da barriga da baleia. Não sei nem, eu acho que ele até jejuou. A baleia engolia os peixinhos também, acho que nem peixinho. Às vezes mostra no desenho o Jonas fazendo a fogueirinha dentro lá, né? Mas duvido que ele fez fogueirinha. Duvido que ele teve
pique para comer um peixe que a baleia comeu. Duvido. Na hora da prova o camarada quer orar. Está ventando, o camarada está lá, socorro, Deus, e o joelho dói na oração. Fica aí mais um pouquinho, joelho, eu preciso da bênção. Porque quando tudo está bem, ninguém ora. Vamos orar, igreja. Amém, glória a Deus. Eu fico doido, é doido de raiva mesmo, pastor. Se Deus me usar, tá bom? As irmãs, não vamos também criticar as irmãs, vamos colocar o culto de oração. O culto de oração. Antigamente se orava 1 hora de joelho. Agora nós vamos olhar para o culto de oração. Chega no culto de oração, 5 minutos, 10 minutos de joelho, amém, dá uma palavrinha, não sei o que, bate papo, pronto, acabou o culto de oração. E cadê que falou com Deus? E cadê a resposta? Cadê o profeta que se levantou para confirmar? Né? Em 2 Crônicas 7,14 fala assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar na minha face, e se arrepender dos teus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a tua terra. Mas está falando assim: se me buscares, orar e buscar a face. Orar é orar, buscar a face é buscar a face. Orar é você se derramar diante do Senhor, ficar ali pedindo perdão. Você está orando. A hora que o joelho fala assim, levanta que está doendo, você fala assim, não, agora eu vou buscar a face do Senhor, porque a carne já foi para o beleléu, né? A carne foi para o beleléu, agora você vai buscar o Senhor. E nós vemos aqui que Jonas, ele se levantou a fim de fugir. Até parece que a gente foge do Senhor. Às vezes colocamos desculpas. Ah, não, eu sou muito tímida. Ah, eu sou meio, né? Colocando oportunidade de estar com o irmão tal. Não, hoje eu só quero ouvir. A irmã tal está com a oportunidade. Não, eu só quero ouvir. Eu vim para ouvir hoje. Só ouvir. Agora ouve o que eu estou falando agora. Né? Culto de doutrina. Não vota mais? Eu não voto mais aqui? Não, vota sim. Pastor, glória a Deus. Mas, a missão é uma obrigação. Você, muitas das vezes, eu falo você contando comigo, você passa perto de um bêbado e não fala nada para ele. Você passa perto de uma prostituta lá no centro da cidade, está lá virando a bolsinha lá no jardinzinho lá. Ai, cruz credo, ai, Jesus, cuida dela. Em vez de falar, e fala assim, Jesus tem uma palavra para você, Jesus tem vida boa para você, é só você buscar o Senhor, fazer a pessoa chorar ouvindo a palavra. Quando o Senhor fala aqui em Ezequiel 37, que é para falar a palavra, para que profetize a minha palavra, é falar da palavra para a pessoa, porque falando da palavra não tem ninguém contra a palavra de Deus é porta aberta. Nós falamos a palavra e no reino espiritual acontece alguma coisa acontece sempre quando nós falamos da palavra. Eu estava trabalhando num lugar e na hora do almoço, depois que a gente almoçou, fizeram a rodinha de pessoas que estavam fumando maconha, e eu entrei na roda, aí o cara, o outro, a hora que chegava em mim, pulava, e eu falava que Jesus é isso, e ele, e eu pulava, e Jesus não sei o que, daqui a pouco o camarada falou, é o seguinte, mano, Jesus e droga não combina. Eu falei, não mesmo. Ele falou, dá licença, e saiu. Mas eu falei a palavra, né? Eu não dei atenção à droga, mas ele deu atenção à palavra, porque a palavra falada, ela não volta vazia. É que nem aquela história lá das turmas lá que pregar no trem, né? O camarada deu um folheto para ele falou assim, olha o que eu faço com esse daqui. Picou em 1000 pedaços, olha o que eu faço, seu crentinho. E foi embora. Chegou em casa, ele foi tomar banho, então depois foi ver se tinha alguma coisa no paletó para tirar dinheiro, alguma coisa, e pegou um pedacinho do papel escrito Jesus disse.
Jesus disse. Ele foi dormir e ficou aquela coisa na cabeça. Jesus disse. Jesus disse. Ai meu Deus, o que ele disse? Jesus disse. Jesus disse. E aquela voz começou a atormentar ele, né? Jesus disse. Ele passou a noite toda. Jesus disse. Jesus disse. E ele não via a hora de pegar o trem de volta do serviço e encontrar com aquele irmãozinho, né? E falou: e vem cá, irmão, vem cá. Pelo amor de Deus, rapaz, eu não dormi de noite. Pois não. Sabe aquele que eu piquei e joguei para cima? Tá. Então ficou um pedacinho no meu paletó. Jesus disse. O que ele disse? Jesus disse: ele é a solução do seu problema. Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Ele é a cura, ele é a libertação, ele é tudo. Ele falou: como que faz para ter esse Jesus? É só você ajoelhar. Ele ajoelhou no trem e aceitou Jesus como Salvador. Então, atitudes pequenas, pequenininhas, que você acha que você é até mesmo inútil dentro da casa do Senhor. Você não é inútil. Você pode falar a palavra e ela vai proferir alguma coisa. A Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. A carne, todo mundo sabe aqui, principalmente as irmãs na parte da cozinha, que o frango vivo não precisa colocar sal nele para conservar, não é verdade? Agora o frango morto já precisa, porque senão estraga. E quando Jesus ele falou assim, que nós somos o sal da terra, ele está querendo dizer que você vai temperar as pessoas que estão mortas espiritualmente. Senhor, salva meu marido, Senhor, salva meu marido. Chega em casa, marido, o culto foi ótimo, não sei o que, bababá, e fala a palavra para ele. Você está sendo sal, você está salgando ele, você está temperando ele, ele está sendo preservado de morrer até mesmo no pecado. Por quê? Que nem Ló. Enquanto Ló não saiu da cidade de Sodoma e Gomorra, Deus não castigou. Ló estava sendo sal naquela terra. Enquanto o sal não saiu de lá, não veio a destruição. Então, enquanto você não parar de orar, buscar para o seu marido, esposa, seja lá quem for, Deus não vai deixar ninguém destruir a vida dele, porque debaixo de uma intercessão há um poder. Por isso que Jesus disse que é para nós intercedermos. Até ele pediu intercessão. Ele falou: intercede por mim aí que eu vou ali mais para frente orar, vou falar com o Pai. E quando ele voltou, viu todo mundo dormindo, os discípulos dormindo. O Senhor quer que você se levante. Aí ó, já até toquei numa palavra que fala a mesma coisa. Jonas estava dormindo, como muitos crentes estão dormindo. Ele vai na igreja, ora, busca, ouve a palavra, mas está... Amém, irmão, amém. O que ele falou mesmo? Não sabe. Por isso que eu falo assim, se a partir de hoje você dá sempre 15 minutos, não dê mais 15 minutos para pregação. O bom mesmo é 1 hora, 40 minutos, 45 minutos, 1 hora. Depende, né, pastor? Porque tem gente que gosta de encher, falar, né? Encher linguiça, né? Encher, falar não sei o que, aí fala até o que não é, fala que profetiza e revela e tal, e vai aquelas coisas todas, e a pessoa sai do culto. E você recebeu alguma coisa? Não entendi nada, ele falou muito em línguas, né? Ele falou muito em línguas e eu não entendi nada, né? Então quer dizer, a palavra de Deus é que liberta, a palavra de Deus que cura, que salva. O Senhor mandou o vento é prova, luta. Tem muitas pessoas que estão na luta e não sabem, fala que é o diabo que está se levantando, mas é Deus fechando porta, é Deus tirando o carro. Deus tira sim. Tem gente que acha que Deus é só amor só, mas se você não faz as coisas, lá em casa eu tenho, eu tinha 3 filhas, agora uma casou, agora tem 2, o outro é ele que cuida lá. Então 2, eu tenho 2 filhos. Quando eu dou ordem, fala assim: faça isso, não faz, eu não abençoo. Minha filha chegou, falou: pai, eu estou querendo um celular novo, vamos lá, vamos comprar. O outro fala: eu também quero. Não, você vai pegar o usado dela. Por quê? Porque é mal criado. Filho, faz isso. Pai, pai, manda ela. E Deus é a mesma coisa. A Bíblia diz assim: assim como vós cuidas dos vossos filhos, assim também cuido eu de vós. Então a gente tem que ser obediente. Obediente está falando aqui, obediência à palavra. Fazer missões é a obrigação, é dever. Ser crente para falar com crente
É gostoso, oh glória a Deus, Pai do Senhor, tudo bem, glória a Deus, aleluia, e reteté, e pula e tal, mas e o ímpio? Tem gente que tem medo de falar de imagem. Você entra num lugar onde tem imagem, tem medo de falar. Hoje você está adorando isso aí? Você está adorando isso daí? Isso aí traz maldição, isso aí não pode. Ah, mas eu tenho em casa, mas eu não adoro. Mas tem em casa, a Bíblia diz assim que para a pessoa não ter nem isso em casa, porque é amaldiçoada. Imagem de escultura é amaldiçoada. Deus está falando com alguém aqui. Deus está falando para você que a imagem de escultura é amaldiçoada. Não adianta acender vela, não adianta fazer nada. Está escrito em Deuteronômio: será queimado no fogo todas as imagens de escultura e todos aqueles que adoram ela, e até aqueles que fabricam. Eu proibi a minha mulher, ou quem lá for da minha família, de levar currículo numa fábrica que tem lá perto de casa que faz imagem. Eu falei, até quem fabrica vai para o inferno. Não tem lá, Rosa, lá a firma de imagem? Tem um irmão que falou, entreguei currículo para tudo que eu tenho lado. Eu falei, você não entregou lá onde faz imagem não, né, meu filho? Você vigia, porque a Bíblia diz que é amaldiçoada. As pessoas não gostam de ouvir a verdade. Aqui Jonas, eu precisava mais de tempo, mas tudo bem. Jonas, ele precisou ser, ele falou, vai à cidade de Nínive, prega contra ela, porque a malícia deles chegaram até mim. Eu vou destruir aquela cidade. Vai lá e prega lá, vê se consegue alguém lá que me sirva, que me adore. Jonas, depois de muito sacrifício, pela segunda vez, foi lá para pregar o evangelho, e teve arrependimento. A cidade se arrependeu. Só que eu quero deixar uma coisa, eu falei sobre obediência, tudo, e também eu não quero que vocês sejam ignorantes, porque Jonas, ele foi ignorante na hora que Deus, ele falou assim, agora eu não vou destruir a cidade. Ele falou, como que é? Eu falei para o povo que o Senhor ia destruir. Ele, na verdade, queria que destruísse, né? Quantas pessoas, Deus está falando aqui, quantos crentes querem a destruição da sua esposa ou do seu esposo? Vai, Senhor, joga ele na cama para ele largar, mas é besta. Aí Deus falando, eu não sei, eu não vou nem olhar para ninguém. Joga ele na cama, Deus, arranca o serviço dele. E mal sabe que arrancando o serviço dele, é ela que também vai pastar junto, né? Quantas vezes eu falei para Deus, Deus, não castiga minha esposa não, porque se castigar ela, vai castigar eu também. Quantas vezes eu falei isso? Porque eu que lutei por ela, né? Falei, Deus, eu sei, tá torta, mas se o Senhor castigar ela, jogar ela na cama, eu também vou sofrer. Então, sei lá, faz outra coisa, né? Mas não pedi castigo não. Eu pedi para Deus mostrar em revelação, sonho. Mostra o inferno para ela, Deus, no sonho. E começou a mostrar mesmo. Ela começou a ter visão do inferno. Ainda por cima, meu filho, quando tinha 4 anos, falou, mãe, está escrito na Bíblia, né, mãe, que lá o bicho não morre, porque é fogo que consome e não morre. Ele nem sabia de nada. 4 anos. Eu nunca preguei, porque ele sempre me imitava, né? Eu sempre gravei as mensagens, quando estava na rádio, tudo, eu tenho várias gravações, né? Então eu tenho costume de gravar. E ele, pai, eu quero ouvir as suas mensagens. Então, até minha esposa falou assim, você falou alguma coisa de inferno pro Luiz? Eu falei, não, nunca preguei sobre inferno. Por quê? Não, porque ele falou que lá o bicho pega fogo e não morre. Eu falei, meu filho, então se converte logo, meu filho. Se converte logo, que para você não ir para lá. Mas, irmãos, 2 minutinhos, tá? A palavra que me ajudou a conquistar minha esposa para servir o Senhor foi essa, 1 Pedro 3,7. Porque eu ia para a igreja, ficava turbinado. Quando chegava em casa, a turbina esfriava, por causa da briga e discussão. Derramou um café na toalhinha branca, a mulher pega fogo. Seu desastrado, seu isso, aquilo, e começa o inferno dentro de casa. E eu sempre caía nessa daí, até que eu encontrei com essa palavra. Marido, coabitais com a sua esposa. 1 Pedro 3,7. Quem é casado, até quem não é também, guarda aí para quando você tiver que casar. 1 Pedro 3,7. Marido, coabitais com a sua esposa com entendimento, dando honra para ela como um vaso mais fraco,
para que não sejais interrompida as vossas orações. Está falando que a sua oração é interrompida quando há uma discussão dentro de casa, quando há uma briga, seu nojento, seu feio, seu não sei o que, você que tirou da casa da minha mãe, a sua oração foi pro brejo, vai orar de novo, vai jejuar de novo, vai pro monte de novo, não valeu de nada. Então você para de discutir, para de xingar ele, coitadinho, né? Às vezes chegou até um pouquinho mais tarde do serviço. Onde você estava, seu cachorro? Tem mulher que não vigia, né, pastor? Escadera o homem, né, coitadinho dele. Então, irmãos, a benção vai pro beleléu. Aí, por que, irmão, que eu oro tanto e não consigo a minha benção? Malcriação, fala demais, cala a boca. Busca Deus, irmão. Ó, até esqueci de falar de missões. Mas outro dia eu fui convidado para pregar numa missão também. O pastor falou, mas você não falou de missões, você falou de casamento. Eu falei, e missão começa da onde? Missão não começa de casa? A Bíblia não fala que se o obreiro não sabe cuidar da sua casa, como vai cuidar da casa do Senhor? Então começa da casa de Deus. A irmã aqui é uma bênção, o irmão aqui é uma bênção, em casa é um bruto, para não falar outra coisa, nojento. Vambora, mulher, aqui que manda sou eu. A mulher também ameaça, né? Daqui a pouco começa a pregar de novo. Depois o senhor convida de novo. Fala aí, para mim continuar a mensagem, tá bom? Para mim não passar muito. Aí eu venho aqui, os irmãos, pergunto para o pastor quando que vai ser a segunda parte da mensagem, que eu vou falar sobre casamento, sobre essas coisinhas, porque a única maneira de você fazer missão é dando testemunho dentro de casa. Antigamente as turmas, vizinho, escutava, a Rosa também, sabe, né, que eu brigava pra caramba com a mulher brigava comigo, eu brigava com ela, e virava um inferno dentro de casa. Mas eu fui, não larguei dos pés do Senhor, eu fui caminhando, hoje, né, hoje está uma benção, hoje tem bastante copo dentro de casa, hoje tem bastante prato, porque, né, a mulher fica brava, o marido vai, metida a marcha e quebra a porta do, né, depois tem que comprar tudo de novo, e o povo do lado ouviu tudo, ela acabou de chegar na igreja, aí, nossa, eu não vou na igreja dele não, seu cachorro, meu Deus do céu, da onde eles vieram, né? Então missão começa daí, amém? Vou parar de falar para não passar muito, já passei 6 minutos, tá bom? Então até a segunda parte da mensagem. As palmas é para o Senhor.